Se tem um herói que já nasceu pra ser ícone, é o Superman. E tudo começou com Christopher Reeve. O cara não só vestiu o uniforme, mas praticamente virou o próprio Super-Homem fora das telas. O impacto dele foi tão grande que virou referência pra todos que vieram depois. E detalhe curioso, o Reeve nunca usou enchimento na roupa. O cara ganhou massa muscular real, treinando pesado pra ficar com o físico do herói. Dr. Brandon Routh se tornou o segundo Superman após o falecimento do Reeve, mas ele foi colocado pra dar continuidade na história dos 4 primeiros filmes em Superman o Retorno. Só que não colou, né? O Brandon Routh era tão parecido com o Reeve que foi escolhido justamente por isso. Até a voz dele lembrava. Já o Henry Cavill chegou pra rebutar esse universo numa pegada mais sombria, quase um deus tentando se conectar com a humanidade. Aliás, na época, o Henry quase perdeu o papel porque ele não atendeu o telefonema da produção. Ele estava ocupado demais jogando World of Warcraft. É um verdadeiro gamer, né? Mas eu só vou falar dos Supermans dos filmes, beleza? Nada de séries tipo Smallville ou Lois Clark, porque aí seria covardia. As séries focam mais em drama e vida cotidiana. Quase nunca mostram o real potencial do Superman. Que merda, hein? Então vamos focar só na trindade do cinema, que já vai virar um quarteto. Ah, e mesmo com o Routh sendo continuação do Reeve, a gente vai tratar tudo como versão separada, porque, convenhamos, né? Ninguém lembra que é a mesma cronologia. Bora avaliar cada um dos pontos principais e ver quem é o verdadeiro patrão. Bom, na categoria de inimigos enfrentados, o Christopher Reeve começou enfrentando Lex Luthor, que nem chegou a bater de frente na força. Mas depois veio o General Zod e seus kryptonianos, e aí nessa o caldo engrossou, ainda mais porque o Superman tinha acabado de abrir mão dos poderes. No fim, ele conseguiu enganar os vilões, recuperar os poderes e vencer. Já no quarto filme, ele lutou contra o Nuclear Man, um clone bizarro com poderes similares ao dele. E mesmo assim, venceu usando inteligência e estratégia, mais do que pancadaria. E uma curiosidade, o Reeve odiava o roteiro do quarto filme, mas só topou voltar porque ele queria promover causas sociais com parte do orçamento. O Brandon Routh, ele não teve grandes desafios. No filme dele, o vilão ainda era o Lex, zero porradaria de verdade, só tensão moral. Parecia mais um drama do que um filme de super-herói, mas vale lembrar, o Routh teve que usar um uniforme extremamente apertado que dificultava até de respirar, coitado. E ainda assim o cara segurou a pose. Já o Henry Cavill, mano, esse sim foi jogado no fogo. Logo de cara teve que encarar o General Zod, destruir Metrópolis inteira. Depois enfrentou o Batman, o Apocalipse, a Liga da Justiça e ainda humilhou o Lobo da Steppe sozinho. Foi tipo colocar o Superman na arena do UFC e vendo o que dava. O maluco é brabo. Aqui o Cavill leva vantagem com sobras. Não só pela quantidade, né, mas pela escala dos vilões que ele enfrentou. O cara peitou o inferno na Terra e ainda voltou pra dar mais porrada. É o Rambo de capa. Agora na velocidade, o Superman do Reeve já chegou passando dos limites. Teve aquela cena clássica onde ele gira ao redor da Terra tão rápido que faz o tempo voltar. Sim, ele quebrou as leis da física e da lógica cinematográfica de um jeito tão absurdo que o Einstein deve ter dado cambalhota no túmulo. Isso significa que ele ultrapassou a velocidade da luz, o que coloca ele num patamar quase inalcançável. E detalhe, a cena foi feita com técnicas de efeitos visuais super avançadas pra época e levou semanas pra ficar pronta. O Routh, por outro lado, teve uma cena em que ele intercepta um ônibus espacial. Parece rápido, mas nada que faça o Flash olhar pra ele e pensar, esse aí corre também. Não, ele cumpre tabela, mas não impressiona. Já o Cavill, ele corre lado a lado com o Flash. E isso não é qualquer coisa. O Flash é literalmente o velocista supremo e o Superman conseguiu acompanhar. Mas apesar disso tudo, quem tem o feito mais absurdo é o Reeve, porque por mais que o Cavill seja rápido, ultrapassar a velocidade da luz ainda é o topo da cadeia. Então nesse ponto o Reeve brilha forte. Já na categoria visão de calor, o Cavill usa esse poder como se fosse uma arma de guerra. Já derreteu aço e fritou vilão como se fosse um micro-ondas. O visual é insano, parece até que ele vai explodir quando ativa. É pura brutalidade. O Routh também tem sua cena marcante. Ele usa a visão de calor para cotar uma ilha no fundo do oceano. Levando em conta que é uma temperatura muito baixa, esse efeito é admirável. Ainda mais com todo o contexto da cena. Ele recuperando os poderes de frente pro sol é realmente muito bonito. É verdade. Só que o Reeve, de novo, surpreende. Ele desintegrou a Fortaleza da Solidão com a visão de calor. E não era gelo. Era cristal kryptoniano, resistente pra caramba. Precisa de um laser alienígena só pra cortar um pedacinho. E o cara foi lá e evaporou o bagulho todo com os olhos. Curiosamente, o Reeve dizia que essa era uma das cenas mais difíceis, porque ele precisava atuar com os olhos, sem efeitos visuais de verdade na gravação. No fim, os três têm feitos absurdos, mas o Reeve domina aqui também. A visão dele é tão poderosa que mexe com estruturas que nem deveriam ser afetadas. Não é só sobre calor, é sobre um poder concentrado absurdo. Na habilidade de luta, esse é um ponto onde o Reeve vacila. Ele é o herói clássico, mas como lutador deixa um pouco a desejar. Ele ganha na lábia, no coração, mas não na porrada. O Brandon Routh também não mostrou muita coisa. Quando ficou sem poderes, foi quase morto por um cara normal. Ele precisou ser
salvo pela Lois. Em combate ele é mais diplomata do que boxeador. Aliás, o Hut contou em entrevista que a cena da briga foi improvisada em parte, o que mostra o quanto o foco era mais dramático do que físico, né? Agora o Cavill, mano, esse é o Rambo kryptoniano mesmo. Humilhou a Mulher Maravilha e ainda foi o único que botou o Lobo da Steppe pra correr. E sim, o Cavill treinava com lutadores profissionais de MMA pra fazer as coreografias com mais impacto. Então não tem muito o que discutir aqui, né? O Cavill atropela geral nesse quesito. E por fim, no Feitos de Força. Vamos ver, a treta fica séria aqui, hein? Porque força é o atributo principal do Superman. É isso que define o herói. O Cavill já mostrou coisas absurdas. Ele segurou uma plataforma de petróleo, ele carregou prédio, carregou navio. Mas o Hut também tem seus momentos. Ele levou uma ilha de Kryptonita pro espaço. Isso é bizarro, porque a Kryptonita é o que mais enfraquece ele. E mesmo assim, ele segurou o filme e mandou pro alto. E detalhe técnico, a cena da ilha foi feita com gruas gigantescas e muito CGI pesado, só pra parecer que ele tava realmente sofrendo ali. Já o Reeve empurrou a lua pra criar um eclipse. A lua. Nossa. Só isso já deveria colocar ele como Superman nível celestial, né? Fora que ele fazia esses efeitos sem nunca dar sinais de esgotamento. Pra ele parecia que levantar o mundo era só mais um dia comum. E uma curiosidade bizarra, a equipe de efeitos prendeu fios no Reeve por horas pra filmar essa sequência. E ele quase desmaiou de calor por baixo da roupa. No fim, o Reeve ganha de novo aqui, porque empurrar a luz e sobreviver à exposição prolongada da Kryptonita são efeitos que beiram o divino. O cara é uma lenda viva. Agora vamos pro resultado final. Em terceiro lugar, o Brandon Routh fez bonito, mas não bate de frente com os outros dois. Já o Henry Cavill termina em segundo, brigador, brutal, mas ficou pra trás. E o querido Christopher Reeve é o campeão absoluto, na minha opinião, e se tivesse enfrentado os vilões do Cavill, talvez tivesse saído sem nem bagunçar o cabelinho. Agora vamos ver como vai sair o nosso quarto sortudo, o ator David Corenswet, Switch, que já tá aí com um novo reboot do herói. Esse tá prometendo, né? Mas e você, concorda com essa decisão? Lembrando que isso é apenas o meu ponto de vista. Bora compartilhar opiniões nos comentários e aproveita. Com uma mão você comenta e com a outra já curte, se inscreve e ativa o sininho pra gente não se perder nesse multiverso que é YouTube, né? Valeu pela audiência, por ser essa pessoa incrível e já tô te esperando no próximo vídeo. Fui!